Olá pessoal, eu só vou aumentar aqui para vocês terem uma imagem um pouco melhor e vamos dessa vez continuar com a nossa jornada. O ciclo do louco se iniciou. Nós já pusemos aqui no nosso grupo o primeiro vídeo falando do louco, o ciclo do louco, a sua grande saga. E o primeiro passo que vem em seguida é o mago, que é o que nós vamos tratar. É importante que, como esses vídeos não são sequenciais e a gente vai colocando de tempos em tempos, fica um pouco difícil vocês, aqueles que não viram, por exemplo, entraram no grupo depois, não viram o louco, fica lá no fundão, é um dos problemas do Face, né? Aqui no nosso grupo, para você achar onde que foi postado isso, fica meio complicado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar também no nosso blog do Tarô, e vai ficar lá todo o tempo, todos os vídeos vão estar lá, esse vai estar lá também, mas eu coloco, quando eu coloco um vídeo novo, eu coloco o link para o blog, para que vocês possam também, aqueles que quiserem, ou rever, ou ver pela primeira vez os anteriores, né? Então o primeiro passo é, o louco sai, ele sai totalmente da sua energia instintiva, ainda recém-saído da sua caverna de origem, ou seja, do seu útero, e se lança, cheio de energia e de pujança, se lança à vida. E depois dessa experiência, em contato com o mundo e já observando e fazendo as suas relações, ele começa a sentir alguns lampejos internos de alguns caminhos. Então seria mais ou menos como se ele tivesse contato com a sua energia inconsciente que começa a se fazer consciente. Então é uma ponte de ligação já de trabalho interno entre o inconsciente e o consciente, que no fundo é toda a viagem que o louco vai ter que fazer. Ele vai passar pelas todas as dimensões de encontro de si próprio, já que a sua saga do autoconhecimento, frente à vida, frente à existência, e ele vai empreender essa viagem no sentido de poder chegar cada vez mais fundo, e isso não tem fim, porque os ciclos se renovam, você volta ao estado de louco novamente quando você chega ao mundo num determinado sentido, num determinado nível e num determinado ciclo seu, e você inicia outro novo, todo, onde você está totalmente branco, virgem, de certa forma sem passado, em relação àquela nova vivência. Então você se lança e o ciclo todo se repete, e tudo isso é o ciclo da existência. E nesse caminho, então, eu saio do inconsciente e vou para o consciente, e esses primeiros lampejos de tomada de consciência desses vislumbres até então inconscientes internos, frente às necessidades até práticas da vida, é o primeiro lampejo. Esse é o mago. O mago nada mais é do que essa energia que começa a ter um vislumbre até intuitivo e que você consegue, de certa forma, usar a seu favor, nas coisas mais práticas da vida. Então, pode ser até analisado no sentido de você ter certos truques que te deem vantagem. Pode ser associada a imagem do mago com o do embusteiro. Mas em vários momentos da vida, aquele que usa desse recurso, da sua habilidade frente às coisas da vida, mas baseado nessa intuição, nessa energia inteligente e criativa que ele coloca a favor da sua vida e em frente às várias experiências que ele vai tendo. E com isso ele vai dando o primeiro passo para esse infinito tão profundo que é o seu universo inconsciente, que tem como função fazer esse inconsciente infinito se tornar consciente. Então é o primeiro momento, é um momento muito forte e, de certa forma, o mago ainda tem essa conotação dessa energia muito alegre. Você consegue descobrir que você tem um poder. É um primeiro contato que te dá esse poder e você começa, de certa forma, a brincar e às vezes pode até correr o risco de você se sentir um pouco seguro demais frente a isso e até usar em sentidos que talvez fosse melhor não usar, né? Ainda não desenvolveu uma consciência maior nessa questão por ser muito nova. E por isso que ele é associado, por exemplo, no Tauro mitológico, que é o que
nós temos como base, nós usamos essa carta, mas veja bem, nós não seguimos o tarô mitológico exatamente na sua interpretação ao pé da letra. Nós nos valemos da visão dos arquétipos muito mais profundamente, no caso, seguindo o livro da Sally Nichols e todo o aporte que tem do que Jung nos legou em relação aos arquétipos, mas também nos valemos de muita coisa do tarô de Marseille, nos seus estudos mais sérios, como o de Jodorowsky. Então, a gente se vale sim, tanto que a nossa sequência aqui, a sequência do ciclo do louco, nós não vamos seguir a sequência que foi feita no livro do Tarô de Marseille. No livro do Tarô Mitológico. Nós vamos seguir o Tarô de Marseille. Eu me sinto melhor, eu me encontro mais com a sequência original. A diferença é muito pequena nos primeiros arcanos, fundamentalmente, mas assim mesmo eu acho que eu encontro mais sentido quando eu junto todas essas leituras em permanecer no original. Eu me distancio de um e de outro e acho que seria interessante que vocês tomassem contato com isso também, aqueles que estão interessados em mais fundo, para vocês formarem também as suas visões, e a gente forma a visão dessa forma como o mago faz, na realidade, no uso, na prática, e você tem os lampejos daquilo que te é, pelo menos, a resposta melhor do momento, né? E você coloca em prática. Exatamente isso que vem a ser o mago. E na visão do tarô mitológico seria Hermes, que seria o mensageiro dos deuses, ele que faz a ligação entre céu e terra. E na própria carta, eu não estou com a carta aqui, mas eu vou colocar embaixo para vocês verem. Já coloquei inclusive recentemente a figura do mago, eu deveria ter trazido para mostrar. É a figura de Hermes, uma mão aponta. Ele está num espaço, à sua volta no chão estão representados os 4 elementos, que representariam os 4 elementos que constituem a realidade, que nós temos que tentar equilibrar, e que são as grandes forças, né, dentro do humano, que o tarô se vale, e também a mitologia grega. E dentro desse aspecto, é claro que ele faz a ligação entre esse equilíbrio que está garantido no chão, se faz entre a ligação, bati no microfone, entre céu e terra. E essa ligação entre céu e terra, na verdade, nada mais é do que céu e terra, consciente, que é a terra, e o inconsciente. Você tem que pegar o seu inconsciente, que é a sua origem, né? Fica difícil saber o que é céu e o que é terra, depende de como podemos imaginar que a nossa origem, então, seja o inconsciente, então essa seria a nossa terra. E temos que chegar ao céu, que é a consciência, que é a luz, que é a iluminação, e que seria a consciência total. Essa é a grande viagem da existência. Então, Hermes é esse mensageiro, mas ele também é brincalhão, ele também usa truques a seu favor, dentro da mitologia, e dá bem a característica, foi muito bem escolhido pelas autoras da obra, né, do tarô mitológico nesse sentido, e também na linha arquetípica que vocês possam acessar, da Sally Nichols e o próprio Jodorowsky, todos eles têm uma coincidência muito grande. São pequenas diferenças em alguns sentidos, mas de certa forma eles têm coincidências estruturais muito fortes, que isso permanece praticamente, como eu disse, que os tarôs que a gente pode encarar com maior seriedade, as versões que ele possa ter, as outras leituras, porque são sempre leituras, né? Eles têm que ter um ponto comum, senão fica uma coisa muito conflituada. Existem algumas diferenças, e aí sim cabe a nós nos posicionarmos para encontrando o nosso eco interno, aquela orientação frente ao uso que a gente faz e a habilidade que a gente está desenvolvendo. Já que estamos falando de habilidade, estamos no mago, né? Em suma, o mago é uma carta muito simpática, é um primeiro momento numa tomada de consciência sobre algo, mas é uma tomada de consciência muito ativa, em que já te dá instrumento para você encaminhar essa experiência a seu favor. E é como que uma sinalização de que você deve buscar essa leitura e colocá-la em prática.
mas tomando cuidado para não se sentir por demais autoafirmado e extrapolar e não brincar com isso. Eu acho que isso é talvez o aspecto também a principal a ser levado em conta, porque às vezes a gente se deslumbra um pouco com alguma, eu não digo só habilidade, mas com uma certa sagacidade em relação a algo, ou uma forma de você contornar uma situação, e a gente pode perder o foco por se sentir seguro demais com esse novo reforço interno que você, essa habilidade que você acaba tendo. É muito importante de estabelecer essa diferença, porque logo em seguida nós viremos para a carta da sacerdotisa, a papisa, e nesse sentido é bom a gente saber qual a diferença, já que os dois lidam com a mesma fonte de origem, que seria esse interno intuitivo, né? Mas a dimensão do mago é essa que nós estamos colocando. Eu acho que não teria muito mais nada a acrescentar como uma introdução geral, depois nós vamos brincar com as relações entre as cartas também, mas eu gostaria que vocês colocassem as suas dúvidas, estranhezas, acrescentem visões, concordâncias, discordâncias, porque isso aqui é um campo aberto de discussão, a gente está tentando apurar ideias, e a gente só coloca isso como um ponto de partida para a reflexão e para o aprofundamento da nossa conversa, discussão no bom sentido, de aprofundamento, né? Um abraço a todos, espero que a gente tenha a participação de vocês, não só nesse momento, mas em todas as outras vezes, tá? Em tudo aquilo que é publicado aqui. Tudo de bom.